Até que ponto você confia no seu governo? Você acha que seu governo mentiria para você? Eles já mentiram para você e, se sim, por quê? No nosso episódio sobre como a propaganda do consumidor mudou a América, fomos apresentados ao sobrinho de Sigmund Freud, Edward Bernays. Ele havia criado um novo tipo de firma na América, uma que se especializava em campanhas de propaganda destinadas a motivar os consumidores a comprar cada vez mais coisas de que não precisavam. Isso marcou o nascimento de uma nova indústria americana que seria chamada de relações públicas. Ao contrário de seus clientes, que incluíam empresários, celebridades e políticos notáveis, Bernays não era motivado pela fortuna, fama ou até mesmo cargo político. O que Bernays queria era uma democracia americana pacífica e próspera, e para ter isso, Bernays acreditava que as massas precisavam ser controladas por uma minoria inteligente. Esta história é sobre a luta pela consciência da América que estourou no início dos anos 30 entre os políticos e as corporações americanas. Como resultado, Edward Bernays uniria a América em torno de medos irracionais, medos que Bernays sentia que, se cultivados, seriam fortes o suficiente para dissuadir os americanos dos fatos diante deles, já que as corporações, o presidente e a CIA se uniriam para alimentar o público americano. O presidente mais entediante de todos os tempos gosta de panquecas. Música. Em 1924, o presidente dos Estados Unidos, Calvin Coolidge, contratou Bernays para ajudar com sua imagem pública porque os americanos achavam Coolidge super entediante. Para fazer o presidente parecer mais relacionável e moderno, Bernays organizou um café da manhã com panquecas na Casa Branca para Coolidge e um grupo de atores e atrizes famosos. O evento foi amplamente divulgado e Bernays continuou trabalhando para Coolidge enquanto ele assegurava seu segundo mandato no cargo. Coolidge agora era visto como um presidente popular e bem-sucedido, em grande parte graças à próspera economia americana. Assim como Bernays, Coolidge era um forte defensor do capitalismo laissez-faire e acreditava que a intervenção do governo na economia só levaria a ineficiências. Como resultado de suas crenças laissez-faire, Coolidge assinou leis de desregulamentação que permitiram aos bancos fazer investimentos arriscados. Ele também reduziu os impostos para os ricos, o que levou a uma crescente disparidade entre ricos e pobres. Para inspirar otimismo entre os cidadãos da classe trabalhadora da América, Bernays convenceu as massas a começarem a investir no crescente mercado de ações dos Estados Unidos. Ele distribuiu propaganda que argumentava que possuir uma parte do mercado de ações era a chave para o sonho americano, o que resultou em uma onda de compras de ações por parte de bancos que também eram clientes de Bernays. O mercado de ações dos Estados Unidos continuou subindo, mas seu crescimento insustentável havia desiludido empresários, banqueiros e políticos que se convenceram de que as recessões agora eram coisa do passado. E então, aparentemente do nada, aconteceu a Grande Depressão. As políticas de Coolidge levaram a uma supervisão significativa no sistema bancário americano, e a compra de ações impulsionada por emoções por parte dos investidores de varejo, instigada por Bernays, só havia exacerbado o grau em que essas ações estavam supervalorizadas, mas também garantiu que alguns dos maiores perdedores durante a Grande Depressão seriam os americanos da classe trabalhadora que até então estavam convencidos de que haviam investido no sonho americano. Uma onda de vendas em pânico apagou metade do valor do mercado de ações e um quarto da força de trabalho americana agora estava desempregada. Então, o que o presidente Coolidge fez para resolver esse problema? Bem, nada, porque ele na verdade deixou o cargo pouco antes de a Grande Depressão começar e o novo presidente, Herbert Hoover, não tinha ideia de como acalmar os eleitores americanos furiosos e, assim como seu antecessor, contratou Bernays. Bernays trabalhou para criar histórias positivas sobre Hoover na mídia, mas também ajudou a coordenar a resposta de Hoover à Grande Depressão. Bernays acreditava que os interesses mais importantes não eram os dos cidadãos americanos, mas os das corporações americanas que tornavam os Estados Unidos ricos, eficientes e abundantes. Bernays persuadiu o presidente Hoover a criar a Corporação Financeira de Reconstrução e o Federal Farm Board, organizações governamentais que forneceriam empréstimos a bancos, empresas e agricultores, muitos dos quais também eram clientes de Bernays. Apesar da orientação de Bernays, a resposta de Hoover à Grande Depressão foi insatisfatória e os americanos logo se convenceram de que Hoover era ineficaz. O presidente mais popular de todos os tempos gosta das pessoas?
À medida que crescia a atenção do público americano, Franklin D. Roosevelt emergiu como líder do Partido Democrata. Roosevelt defendia uma nova abordagem do governo, uma que fosse mais ativa e intervencionista. Ele prometeu ajudar o povo americano durante a Depressão e venceu a eleição de 1932 em uma vitória esmagadora. Pouco depois de assumir o cargo, Roosevelt deixou claro que seria presidente de todas as pessoas, incluindo aquelas na parte inferior da escala econômica. No desenvolvimento de um grande programa nacional que busca o bem primário do maior número, é certo que os dedos de algumas pessoas estão sendo pisados e serão pisados, mas esses dedos pertencem à comparativa minoria que busca reter ou ganhar posição ou riquezas ou ambos por algum atalho que seja prejudicial para o maior bem. Bernays não gostou disso, pois ele e FDR tinham visões ideológicas opostas sobre as pessoas e o futuro da democracia americana. Bernays acreditava que o julgamento das massas não podia ser confiado, que o homem médio não sabe o que é certo para o país, a economia ou mesmo para si mesmo, e que para uma democracia funcionar eficazmente, as pessoas devem acreditar que têm poder e liberdade, mas na realidade devem ser guiadas por líderes mais conscientes que possam moldar os desejos do público para se alinhar com uma visão clara do futuro. Como Bernays afirmou cinicamente em 1928, a manipulação consciente e inteligente dos hábitos organizados e das opiniões das massas é um elemento importante na sociedade democrática. Aqueles que manipulam este mecanismo invisível da sociedade constituem um governo invisível que é o verdadeiro poder governante do nosso país. São as minorias inteligentes que precisam fazer uso da propaganda de maneira contínua e sistemática. Ao contrário de Bernays, FDR acreditava que os seres humanos eram racionais e que o público podia, de fato, ser confiado para tomar parte ativa no governo. Ele acreditava que era possível explicar suas políticas aos americanos comuns e levar em conta seus sentimentos. Para fazer isso, ele ia usar uma nova invenção americana chamada pesquisa científica, cujo propósito era oferecer uma forma mais clara e objetiva de entender e documentar a consciência coletiva da América. Seu sistema de pesquisas de opinião se baseava em duas suposições. A primeira era que o público podia ser confiado para fornecer respostas que fossem tanto genuínas quanto úteis. A segunda é que o governo podia ser confiado para usar as pesquisas como um método para entender os americanos em vez de persuadi-los. Na esteira dessa nova metodologia de pesquisas, nasceu o Índice de Aprovação Presidencial e, seja pela metodologia das pesquisas, pelo papel do governo na institucionalização dessa pesquisa ou pela genuína popularidade de FDR, o recém-concebido Índice de Aprovação Presidencial transmitiria uma mensagem clara: os Estados Unidos amavam o New Deal de FDR. O primeiro New Deal de FDR se concentrou em fornecer alívio aos desempregados e em estimular a economia. Ele se tornou incrivelmente popular por cuidar do americano médio e começou a anunciar as políticas de seu segundo New Deal antes de sua campanha de reeleição. O nome continua sendo Franklin D. O presidente Roosevelt estava tão alegre como sempre quando entrou na cabine para registrar seu próprio voto e algumas horas depois, seu otimismo foi justificado. A Broadway enlouqueceu quando o ex-presidente foi reeleito com a maior maioria já conhecida na política americana. FDR prometeu que seu segundo New Deal estabeleceria redes de segurança social maiores, protegeria os direitos dos trabalhadores para negociar coletivamente e estabeleceria salários mínimos e horas máximas de trabalho. Tudo isso soava como um pesadelo para a elite corporativa americana, que acreditava que Roosevelt não era nada além de um ditador. Os líderes das maiores indústrias americanas fizeram todo o possível para fazer lobby contra a FDR e gastaram milhões de dólares para tentar acabar com sua presidência. As indústrias americanas sentiram que precisavam revidar e contrataram Bernays para implantar uma guerra ideológica em grande escala contra os valores do New Deal. Bernays criou a Associação Nacional de Fabricantes, um grupo de lobby que ainda existe hoje. Os membros do grupo incluíam todas as grandes corporações dos Estados Unidos que forneceram a Bernays os recursos para lançar campanhas de propaganda explicitamente projetadas para criar vínculos emocionais entre o público e as grandes empresas. Bernays elaborou uma narrativa que sugeria que eram as empresas, não os políticos, que haviam esculpido a América moderna. Bernays continuou colocando artigos em revistas destacadas como o Wall Street Journal, que criticavam duramente o New Deal como uma ameaça à livre empresa e à liberdade individual.
Em 1936, a Associação Nacional de Fabricantes introduziu o Plano Americano, uma proposta alternativa anti-New Deal que Bernays promoveu agressivamente em todo o país. Bernays até infiltrou estúdios de Hollywood, persuadindo produtores de cinema e noticiários de que havia maiores benefícios ao retratar o New Deal de maneira negativa. Filmes como Gabriel Over the White House, da MGM, e Black Legion, da Warner Brothers, retrataram FDR como um autocrata ávido por poder que ameaçava a democracia americana. O presidente dos Estados Unidos, em que as regras sejam suspensas. Gostaria de dispensar toda a fita vermelha para poder responder diretamente às perguntas enquanto tenho a palavra, senhor presidente. Há um movimento no Congresso para seu impeachment, dificilmente é o momento para fazer qualquer solicitação, por menor que seja. Muito bem, retirarei essa solicitação, mas gostaria de substituí-la por outra. Peço a vocês, senhores, que declarem um estado de emergência nacional e que adjuntem este Congresso até que as condições normais sejam restabelecidas. Durante o período desse adiamento, assumirei total responsabilidade pelo governo. Eu acredito na democracia como Washington, Jefferson e Lincoln acreditaram na democracia, e se o que eu planejo fazer em nome do povo me torna um ditador, então é uma ditadura. Com base na definição de democracia de Jefferson, em resposta a essas campanhas, FDR Franklin D. Roosevelt fez seus próprios filmes alertando o cidadão comum americano sobre as táticas subreptícias que as grandes empresas usavam para manipulá-los. O vilão central não eram os diretores executivos das empresas, mas os próprios consultores de relações públicas. Eles tentavam alcançar seus objetivos trabalhando totalmente nos bastidores, corrompendo e enganando o público. Os objetivos desses grupos poderiam ser bons ou ruins em termos de interesse público, mas seus métodos representavam um grande perigo para as instituições democráticas. Em 3 ocasiões diferentes, Bernays recebeu uma ligação do presidente dos Estados Unidos pedindo ajuda, e agora o escritório do presidente dos Estados Unidos estava se voltando contra ele. Bernays via esse novo cenário político com ceticismo. Ele considerava a abordagem intervencionista de FDR em relação ao governo e a fé na racionalidade do público como um desafio direto ao sistema de crenças que, segundo ele, era responsável pelo sucesso da América. Essa divisão ideológica, celebrando os 150 anos da América, preparou o cenário para a Feira Mundial de Nova York de 1939. A feira era originalmente destinada a celebrar descobertas científicas, mas como um dos principais organizadores da feira, Bernays insistiu que a feira deveria ser usada para revitalizar o apetite pelo sonho americano. Em suas próprias palavras, há uma crescente incompreensão e ignorância entre os americanos sobre o que é a América. Distúrbios, greves, desacordos, divisões de todo tipo surgem dessa falta de compreensão de interesses e objetivos comuns. A Feira Mundial, celebrando 150 anos de progresso americano, deve ser tanto um ponto de chegada quanto uma plataforma de lançamento. Bernays basearia a feira em uma visão de um futuro moderno e elegante, cheio de novos e emocionantes produtos eletrônicos, como a televisão. O lema da feira era o amanhecer de um novo dia e convidava todos a visitar o mundo do amanhã. Bernays projetou uma enorme exposição chamada Democracity, cuja principal atração era uma enorme cúpula branca que simbolizava um futuro harmonizado pelo capitalismo e pela democracia. Entre os participantes estava o presidente FDR. Declaro aberta a Feira Mundial de Nova York de 1939 para toda a humanidade, disse ele em seu entusiástico discurso de abertura, mas ninguém parecia se lembrar. Em vez disso, todos estavam muito encantados com a brilhante promessa de prosperidade futura que a feira introduziu. A feira foi um tremendo sucesso e atraiu mais de 44 milhões de visitantes. O sucesso da feira revitalizou enormemente a reputação da indústria de relações públicas, que havia sido minada pela Grande Depressão e pela era do New Deal. O sucesso de Bernays chamou a atenção de seu próximo cliente, e esse cliente seria o ápice da carreira de Bernays, proporcionando uma oportunidade para Bernays trabalhar mais uma vez com o presidente dos Estados Unidos para disseminar propaganda destinada a fortalecer a democracia americana. Após um aumento na demanda mundial por café no final do século XIX, o governo da Guatemala despojou a população indígena de suas terras e permitiu que empresas estrangeiras as comprassem. 2 dos maiores proprietários de terras se fundiram para formar a United Fruit Company.
Em 1900, tornou-se o maior exportador de bananas do mundo e tinha um monopólio sobre o comércio de bananas na Guatemala. Mas além de vender muitas bananas, a United Fruit também governava a Guatemala por meio de ditaduras fantoches. A United Fruit controlava os ferrovias, os portos e os sistemas de comunicação do país às custas dos cidadãos guatemaltecos. Para proteger e controlar o lucrativo comércio de bananas, a Guatemala era conhecida como uma República das Bananas. Após a Feira Mundial, a United Fruit contratou Bernays para promover as vendas de bananas nos Estados Unidos, o que ele conseguiu vinculando as bananas à boa saúde. No entanto, Bernays advertiu que as táticas opressivas da United Fruit sobre o povo guatemalteco, um elemento-chave em seu império bananeiro, corriam o risco de provocar indignação pública nos Estados Unidos. Bernays sabia que se o público americano descobrisse as duras realidades da colonização corporativa e as terríveis condições de trabalho por trás de suas amadas bananas, isso seria desastroso para a empresa e para a disseminação dos valores capitalistas. Para garantir o controle sobre a força de trabalho da Guatemala, a United Fruit vinha confrontando diferentes grupos raciais por décadas. Os americanos brancos tinham os empregos mais prestigiosos, como gerentes e consultores financeiros, enquanto as pessoas de cor realizavam trabalhos árduos. A empresa fazia uma distinção rígida entre os trabalhadores hispânicos e os das Antilhas, administrando diferentes privilégios e punições a cada grupo étnico. Se um grupo fosse recompensado, a administração dizia que era porque trabalhavam mais duro que o outro grupo. Se uma punição fosse imposta, a administração dizia que era culpa do outro grupo. Isso dava aos dois grupos algo em que focar sua raiva em vez de se unirem contra a United Fruit. Para controlar a narrativa nos Estados Unidos, a United Fruit permitiu que Bernays criasse um grupo de fachada chamado Central America Information Office, que fornecia informações a jornalistas e acadêmicos nos Estados Unidos. A Central America Information Office era a tentativa de Bernays de rebrandear a América Central e reintroduzi-la ao público americano como uma terra vizinha que podia e deveria crescer com os valores democráticos americanos. Sob a direção de Bernays, a organização manipulava os eventos na América Central através do filtro dos objetivos econômicos e políticos da United Fruit, fornecendo aos jornalistas e líderes de opinião americanos o contexto aprovado pela United Fruit. Por exemplo, na véspera da Revolução Guatemalteca de 1945, a Central America Information Office publicou um panfleto intitulado "O Cada Americano tem um interesse pessoal em nossas relações com a América Central", citando líderes militares, executivos empresariais e funcionários do governo que explicavam a interdependência da América Central e dos Estados Unidos. Mas em 1948, a United Fruit fechou a Central America Information Office, pois Thomas Dudley Cabot, o novo presidente da United Fruit, achou que era um desperdício inútil de dinheiro e acabou com tudo antes de deixar a United Fruit no ano seguinte. Bernays estava furioso, mas permaneceu na empresa por uma taxa anual de mais de 100,000 cerca de 1,3 milhões em termos atuais. À medida que a Revolução da Guatemala se intensificava, um jovem coronel chamado Jacobo Arbenz anunciou que concorreria à presidência com a promessa de tomar o controle dos recursos do país e se livrar da United Fruit. Foi um movimento enormemente popular, mas um pesadelo absoluto para a United Fruit. Em 1953, o presidente Arbenz começou a tomar terras na Guatemala à força, motivando a United Fruit a recorrer a Bernays para uma solução pouco ortodoxa. Então, uma bomba explodiu na Rússia. Em 1953, a União Soviética anunciou que os Estados Unidos não tinham mais o monopólio da bomba de hidrogênio. O medo de uma guerra nuclear e do comunismo tomou conta dos Estados Unidos, e o governo tentava acalmar a população. O presidente Eisenhower pediu consulta a Bernays e os dois tiveram uma reunião secreta. Bernays disse: "É uma falácia dedicar 85% da capacidade de preocupação a um agente que constitui apenas cerca de 15% do potencial destrutivo de uma bomba atômica." Em vez de reduzir o medo do comunismo, o presidente deveria encorajar e manipular o medo das pessoas para usá-lo como uma arma, controlando a narrativa de tal maneira que os argumentos racionais se tornassem irrelevantes. Os Estados Unidos poderiam assim unir mais efetivamente a América em torno de uma missão compartilhada de salvar a América.
Para conseguir isso, iam criar uma narrativa fictícia em que a América e o estilo de vida americano estavam em perigo, e Bernays ia usar a Guatemala como vilão central nessa grande exageração. O plano era apresentar o presidente da Guatemala como um comunista controlado por Moscou e dedicado a acabar com as liberdades americanas. Mas na realidade, Arbenz não tinha relação com Moscou e nem sequer estava familiarizado com a literatura comunista. Era um presidente democraticamente eleito que agora veria Bernays e o governo dos Estados Unidos reescreverem a história da Guatemala. O presidente Eisenhower concordou secretamente que era do interesse dos Estados Unidos derrubar o governo de Arbenz, então a CIA recebeu ordens de realizar um golpe usando propaganda e guerra psicológica para garantir que a derrota dos guatemaltecos fosse inevitável. O homem encarregado do golpe era um homem chamado Howard Hunt, um dos ladrões de Watergate de Nixon. O que queríamos fazer era ter uma campanha de terror, para aterrorizar Arbenz, particularmente aterrorizar suas tropas, assim como os bombardeiros alemães Stuka aterrorizaram a população da Holanda, Bélgica e Polônia no início da Segunda Guerra Mundial, paralisando a todos. Trabalhando com a United Fruit Company, a CIA treinou um exército rebelde em Honduras e encontrou um novo líder para Guatemala, o Coronel Armas. Enquanto isso, Bernays trabalhava para mudar a percepção pública da Guatemala. Bernays convidou uma coorte de jornalistas de vários jornais notáveis para uma turnê pela Guatemala. Eles sabiam muito pouco sobre o país ou sua política, mas Bernays organizou para que os jornalistas se reunissem com um grupo seleto de políticos guatemaltecos, todos os quais confirmaram que Arbenz era de fato um comunista controlado por Moscou. Essa técnica provou ser altamente eficaz e foi repetida mais 4 vezes. Durante uma visita, estourou uma violenta manifestação anti-americana, mas aqueles que trabalhavam para a United Fruit suspeitaram que Bernays tinha montado todo o espetáculo. A CIA agora estava pronta para invadir a Guatemala, mas ao público americano foi alimentada uma narrativa completamente diferente. Depois da reunião de Bernays com o presidente Eisenhower, publicações importantes como o New York Times, o New York Herald Tribune, a Time, a Newsweek e o Atlantic Monthly começaram a divulgar artigos que pintavam uma imagem de uma ameaça comunista iminente no quintal da América. Em junho de 1954, a CIA iniciou o golpe, chamado de Operação Xuxusis. A CIA apoiou uma facção militar liderada por Carlos Armas e a combinou com uma campanha de guerra psicológica projetada para convencer os guatemaltecos de sua derrota inevitável. Bernays desempenhou um papel crucial aqui, tornando-se a principal fonte de informações para importantes redatores de notícias como Associated Press, United Press International e International News Service. Essas agências globais forneciam os fatos e imagens fundamentais que outras publicações em todo o mundo usavam para formar suas narrativas, e em vez de terem fontes primárias reais de onde extrair, tinham Bernays. A CIA chegou a utilizar técnicas de guerra de nervos em indivíduos. Sua campanha envolvia semear o medo e a paranoia entre as figuras políticas guatemaltecas por meio de correio, enviando ameaças de morte, pequenos caixões de madeira, bombas fictícias e cordas de enforcamento, tudo direcionado aos leais ao governo. Um elemento crucial da guerra psicológica foi a O Voz da Libertação, uma estação de rádio que transmitia propaganda anticomunista, instando a resistência contra o governo de Arbenz e ao apoio a Castilho Armas. Embora afirmasse operar das selvas guatemaltecas, na verdade estava baseada em Miami. Enquanto isso, a Agência de Informação dos Estados Unidos estava disseminando centenas de artigos baseados em relatórios da CIA em toda a América Latina, reforçando o ponto de vista dos Estados Unidos. A CIA até convenceu governos aliados a exibir material audiovisual para seu povo que apresentava os eventos na Guatemala sob uma luz favorável à narrativa americana. De acordo com a estratégia de Bernays, a United Fruit distribuiu artigos favoráveis e relatórios anônimos sobre a Guatemala a cada membro do Congresso, informando-os de que Moscou pretendia usar a Guatemala como base de onde lançaria um ataque contra os Estados Unidos. Na Guatemala, o regime de Jacobo Arbenz tornou-se cada vez mais comunista após sua posse em 1951. Os comunistas no Congresso e em altos cargos governamentais controlavam comitês importantes, grupos trabalhistas e agrícolas e as instalações de propaganda. Eles agitavam e lideravam manifestações contra os países vizinhos e os Estados Unidos. A CIA queria dar um exemplo com a Guatemala para que as nações vizinhas, fortemente controladas por corporações americanas, fossem dissuadidas de se levantar jamais.
A CIA subornou o exército guatemalteco para que o grupo de milícias que haviam recrutado de Honduras ganhasse. Após a vitória, Carlos Castilho Armas foi nomeado presidente da Guatemala, onde serviu como fantoche da United Fruit Company durante todo o seu mandato. Ele devolveu todas as terras confiscadas à United Fruit e deu-lhes um tratamento preferencial sobre os portos e ferrovias da Guatemala. A empresa continuou a influenciar a mídia da América do Norte e Central para justificar o que tinham feito. Chamaram Armas de o libertador e contaram a inspiradora história de como ele libertou a Guatemala de seus laços comunistas. Também destruíram o que restava da reputação de Arbenz, chamando-o de o Jacobo, o Vermelho, ligando-o ainda mais aos soviéticos. Um artigo do New York Times escrito em 1954 dizia que o presidente Castilho Armas continuava a agir com moderação e bom senso, enquanto Jacobo Arbenz era apenas um obalão murcho ou pouco provável de causar mais problemas. A mídia elogiava Armas por suas boas políticas, embora a maioria de suas políticas fossem propostas pela United Fruit ou pelo governo americano. O coronel Arbenz fugiu do país, e em poucos meses, o vice-presidente Nixon visitou a Guatemala para ver o fantástico trabalho que Bernays, Castilho e a CIA haviam feito. Em uma última demonstração de propaganda por parte do Departamento de Relações Públicas dos Estados Unidos, Nixon foi apresentado a uma pilha de literatura marxista que a América havia plantado no escritório e no quarto de Arbenz. Os americanos, graças à ajuda de Bernays, haviam mentido com sucesso para todos. Este é o primeiro caso na história do mundo em que um governo comunista foi derrubado pelo povo, e por isso felicitamos vocês e o povo da Guatemala pelo apoio que têm dado, e temos certeza de que, sob sua liderança, apoiado pelo povo, que conhecia aos centenas em minha visita a Guatemala vai entrar em uma nova era onde haverá prosperidade para o povo junto com liberdade para o povo. Muito obrigado por nos permitir ver esta exibição do comunismo na Guatemala.